Olá pessoal, tudo bom? Então hoje eu vou falar sobre uma queixa comum no dia a dia do consultório, que é os sintomas que a gente chama de dispepsia funcional. Então a dispepsia funcional, basicamente, a gente divide em dois grupos, que é o grupo que a gente chama de síndrome do desconforto pós-prandial, que é aquela pessoa que tem uma sensação de saciedade precoce, uma plenitude após as refeições, né? Ela come pouquinho, parece comer um montão, isso gera desconforto. E o outro grupo a gente chama de síndrome da dor epigástrica, que é aquela pessoa que tem uma dor, uma queimação na região do estômago, nem sempre relacionada com a refeição, né? As pessoas são classificadas nesse diagnóstico de dispepsia funcional quando elas têm sintomas e os exames, principalmente de endoscopia, estão normais. Então, o que a gente sabe hoje? Que o duodeno ele passa a participar dentro dessa síndrome como uma peça-chave, mostrando muitas vezes inflamação de baixo grau, aumento da permeabilidade da mucosa, alterações neuronais locais, participação de células do sistema imune, desbiose, né, uma microbiota duodenal alterada, e esse eixo intestino-cérebro que pode piorar sintomas como ansiedade, depressão, estresse, etc. E esse estudo da Digestive Disease, ele procurou correlacionar a prevalência, né, do SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, com a dispepsia funcional. Então, ele procurou avaliar isso nos pacientes que tinham dispepsia funcional, utilizando o padrão ouro para diagnosticar SIBO, que é a cultura do aspirado duodenal, né? Foram avaliados 227 pacientes nesse exame, com síndrome de dispepsia funcional categorizados pelos critérios de Roma 4, comparados com o grupo controle, né? E os resultados eles mostraram que 19,4% dos pacientes que tinham dispepsia funcional tinham SIBO associado, né? E nos subtipos, né, que a gente chama nessa de síndrome de desconforto pós-prandial, 20% tinham SIBO, e dos pacientes que tinham dor epigástrica, 12,5%. E aqueles pacientes que tinham a dor epigástrica junto com a síndrome de plenitude pós-prandial, a prevalência de SIBO chegou a 31,6%. As espécies mais isoladas foram a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e o Pseudomonas aeruginosa. Então, a conclusão desse estudo é que a dispepsia funcional ela está associada a maior prevalência de SIBO em comparação com os grupos controle, e essa associação é mais forte nos grupos que têm plenitude pós-prandial e na associação da plenitude pós-prandial e da dor epigástrica. E a gente está vendo isso, né? Vários estudos têm mostrado também um aumento da prevalência do IMO, que é o supercrescimento de micro-organismos metanogênicos no intestino, também relacionados aos casos de dispepsia funcional. E hoje, né, a gente tem à disposição os testes respiratórios para avaliar tanto hidrogênio, para ver aqui no caso o diagnóstico de SIBO, quanto metano, para fazer o diagnóstico de IMO. São métodos que a gente usa, diagnósticos, para avaliar essa suspeita desses tipos de desbiose, que pode estar relacionado com esses casos de pacientes que têm esses sintomas com endoscopia normal. Então, hoje em dia, é importante estar atento a essas situações, né? Muitas vezes os pacientes são tratados de forma sintomática e você pode avaliar e ver uma causa e ajudar ele a resolver esse tipo de problema. Tá bom? Muito obrigado.